Você sabe qual é o papel de cada classe de investimento na sua carteira? E será que você tem usado elas da maneira correta? Será que você realmente sabe qual é o papel de cada classe de investimento na sua carteira e como combinar elas entre si para que elas ajudem a sua rentabilidade a ser melhor no longo prazo? Hoje você vai aprender como cada uma das diferentes classes de investimento contribui para a performance da sua carteira no longo prazo. Então fica comigo até o final do vídeo que você vai aprender estratégias para construção de carteira de investimento e seleção dos ativos. Meu nome é Alex Valararo, sou estrategista de investimentos e hoje você vai entender mais sobre os detalhes das classes de investimento que nós começamos falando no primeiro vídeo. Dentre as classes de investimento que existem, não existe somente renda fixa e renda variável. Existem uma série de classes ali dentro desses dois grupos que compõem, de fato, uma estratégia de carteira. Quando eu falo de classe de investimentos, eu estou me referindo à característica que compõe o risco e o retorno de cada uma delas. Então, quando você investe, por exemplo, num fundo de investimento, ele não é uma classe, ele é um produto de investimento, é um veículo de investimento. Por quê? Dentro dos fundos, você vai encontrar diversas estratégias que permitem você construir um portfólio diversificado. Dentro de fundos, você já vai encontrar, além de renda fixa, pós-fixado, pré-fixado, inflação, multimercados, ações, BDRs e diversas outras classes e estratégias que vão ajudar você a compor uma diversificação do seu portfólio. Vamos começar falando sobre a renda fixa e entender por que a renda fixa por si só não é uma classe única. Quando a gente fala de renda fixa, por mais que pareça que ela é uma classe específica de investimento, na verdade ela é uma classe bem ampla, porque dentro dela você vai encontrar ativos pós-fixados, pré-fixados e de inflação. E a semelhança entre eles ali, quando a gente fala de retorno, se refere à previsibilidade desses retornos. Mas uma carteira não é só isso que a gente olha, não é somente a expectativa de retorno. A gente olha também os riscos associados àqueles produtos. Então, na hora de colocar um produto de investimento do grupo de renda fixa ou da classe pós-pré de inflação, geralmente o investidor está buscando o quê? Uma maior estabilidade dos seus investimentos. No composto geral de uma carteira, é muito importante você combinar produtos que tenham maior risco com aqueles que tenham menor risco. Mas a gente não olha somente o risco e o retorno, a gente olha também a correlação entre os ativos. Eu não vou entrar no detalhe da correlação, mas de uma forma muito simplificada, a correlação é o comportamento do preço daqueles ativos e se eles caminham juntos ou divergentes. Então, existem investimentos que quando o contexto de mercado vai mudando, eles têm comportamentos divergentes, ou seja, quando um sobe, o outro cai. Quando um cai, o outro sobe. Isso faz com que na sua carteira o risco ele acabe sendo diluído, porque ativos de correlações negativas ou correlações baixas acabam reduzindo o risco total da sua carteira. Então, por mais que um ativo tenha um risco, vamos supor aqui, de 10% e o outro tenha um risco de 5%, ainda assim, você, na combinação entre eles, se eles tiverem baixa correlação, você vai conseguir ter um risco talvez até menor do que esses 5%, ou muito mais perto dos 5% do que dos 10%. E a renda fixa é uma das classes, ou um dos grupos, com maior volume de investimento global, passando de cerca de 150 trilhões de dólares no mundo. Isso porque a renda fixa é responsável por financiar ou por emprestar o dinheiro para empresas, para indivíduos e para governos. Então, dessa maneira, quando você investe em ativos de renda fixa, o que você está fazendo na prática é emprestar o seu dinheiro para uma entidade, para um órgão, e esse órgão ou essa entidade vai te remunerar por aquele dinheiro emprestado. Normalmente, a remuneração vai ser bem acima da taxa básica de juros. A gente já falou em outro vídeo sobre a Selic ou sobre o CDI. Então, geralmente os investimentos em renda fixa, eles vão ter um prêmio de retorno sobre a taxa básica de juros, até porque você já está tomando um risco. E qual é esse risco? É o risco de crédito. A renda fixa é um investimento seguro, certo? Mas tem um detalhe que poucas pessoas percebem a respeito da renda fixa. É que apesar da previsibilidade do retorno, os seus preços variam. Além disso, se você não souber escolher direito o investimento em renda fixa que você está fazendo, você pode estar tomando um risco muito além daquele que você está vendo nos preços.
Porque a volatilidade no preço é só uma parte do risco que você está tomando. A outra parte do risco chama risco de crédito, e essa o preço não ilustra muito bem. O risco de crédito da renda fixa está associado à capacidade daquela organização para quem você emprestou dinheiro te pagar de volta esse dinheiro com a remuneração de juros que você contratou. Além disso, alguns investimentos de renda fixa podem acabar perdendo para a inflação, fazendo com que a sua rentabilidade real ao longo do tempo seja baixa. Agora me conta, você já investe em renda fixa e já percebeu esses riscos associados a esse investimento? Os principais produtos da classe de renda fixa são as debêntures, os CDBs e os títulos do governo, que ali eles podem ser divididos entre pré, pós e inflação. E a importância de você ter renda fixa no seu portfólio é a mesma de se inscrever no meu canal, que é para você aprender a investir bem melhor e para blindar os seus investimentos. Mas brincadeiras à parte, apesar de ser verdade que aqui no canal você vai aprender a blindar mais os seus investimentos e a renda fixa trazer de fato mais segurança para o seu portfólio, ainda assim é importante você ficar ligado nesses riscos ocultos da renda fixa. E como ela age como um amortecedor para períodos de crise dentro do seu portfólio, é importante que você tenha ali pelo menos uns 10 a 20% nela. Até porque uma das características mais importantes é ela manter a liquidez para os seus investimentos, permitindo que você resgate o seu dinheiro quando você precisar. Se você acha que investir em renda variável é só comprar uma ação e esperar ela subir, cuidado, porque essa mentalidade pode te levar ao fracasso. O erro de muitos iniciantes é achar que para montar uma carteira com renda variável, basta comprar uma quantidade imensa de ações, esperar elas subirem e vender para ter lucro. Mas a verdade é que essa estratégia é totalmente errada. Para você deixar de ser amador na hora de investir em renda variável, você primeiro precisa entender que na bolsa existem mais do que ações para você investir. Existem diversos produtos que permitem você investir em classes diferentes na bolsa de valores. E a maioria deles é de renda variável, mas não necessariamente são ações. Além das ações brasileiras, você encontra na bolsa as BDRs, que são ações de empresas internacionais negociadas aqui no Brasil. Você vai encontrar também ETFs, que são fundos negociados na bolsa de valores, que vão te ajudar a diversificar mais rápido ainda o seu dinheiro e com uma necessidade menor de investimento. Quando você entende que outros produtos da renda variável vão te ajudar a construir um portfólio mais diversificado e obter um retorno até maior no longo prazo, você começa a sair do mundinho das ações e do mundinho do trading e começa a entrar no mundo de estratégia de investimentos, onde você vai conseguir angariar retornos maiores no longo prazo. Diferente da renda fixa, que funciona como um amortecedor para sua carteira de investimentos, a renda variável serve para aumentar o potencial de valorização da sua carteira. Dessa forma, você não fica preso simplesmente ao CDI ou à Selic e ganha somente aquela taxinha fixa todo mês. Mas você começa a ter um potencial de ganho real ao longo do tempo. Mas cuidado, investir em renda variável significa que você vai ter volatilidade, ou seja, um risco maior na sua carteira. E como o preço dos ativos pode oscilar muito, você pode ter alguma perda ao longo do caminho, fazendo seus investimentos diminuírem. Agora, eu vou fazer duas perguntas importantes para você e espero que a resposta seja positiva. A primeira pergunta é se você já investe em ações, porque isso vai aumentar o potencial de retorno da sua carteira. E a segunda pergunta é se você já se inscreveu aqui no canal, porque aqui no meu canal você vai aprender muito mais sobre investimentos e vai conseguir participar de uma comunidade de investidores que é crítico a respeito do cenário econômico e de como selecionar os investimentos recomendados. E saindo da renda variável e da renda fixa, a gente começa a ter uma diversidade de outras classes de investimentos, como os multimercados, que geralmente são representados principalmente pelos fundos, mas ainda assim você tem produtos alternativos, como por exemplo os tais COI, que são os certificados de operações estruturadas, né, que eles foram muito recomendados por algumas instituições nos últimos anos. Em alternativos, você ainda vai ter investimentos em commodities ou criptomoedas. E também tem ouro, né? O ouro foi uma das commodities metálicas que mais se valorizou nos últimos anos. E ele é muito importante para a carteira do investidor, principalmente porque ele tem uma capacidade de proteção contra a inflação. Mas além dele ter uma capacidade de te proteger contra a inflação, o ouro também te ajuda na proteção contra o risco cambial, já que ele é cotado em dólar, então quando o dólar se valoriza, ou seja, quando o real desvaloriza, você tende a ter ganhos com o seu investimento em ouro. Muitos investidores diversificam sua carteira investindo em criptomoedas, esperando ficar ricos do dia para a noite. Mas a verdade é bem diferente disso. Enquanto na renda fixa você encontra uma volatilidade, ou seja, um risco, na ordem de 2 a 3%,
e na renda variável você encontra um risco ali de 15 a 25%, nas criptomoedas você tem um risco, ou seja, uma volatilidade de até 200, 300%. Ou seja, você pode perder muito do seu capital em pouquíssimo tempo. É claro que com isso você também tem um potencial de ganho, mas o fato é que a perda potencial também está ali. Então, se você quer investir em criptomoedas e montar uma carteira com elas, estude diligentemente o assunto e me siga para aprender muito mais conteúdo sobre investimentos e como construir uma carteira inteligente. Agora que você já conhece as principais classes de investimento e como elas atuam dentro do seu portfólio, me conta um pouco mais. Você já investe e já tem uma carteira diversificada? Deixa aqui nos comentários a sua opinião sobre se faz sentido você ter uma carteira diversificada no cenário que a gente está vivendo. E lembra de se inscrever aqui no canal e deixar o seu like e me seguir lá no Instagram para você aprender muito mais sobre investimentos e investir bem melhor.